Oi, meninos, tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo na santa paz. E com vocês, tudo tranquilo também? E aí, nós estamos aí para a nossa última aula do semestre e espero que vocês tenham aproveitado essa quarentena aí que nós tivemos, feito os trabalhos, feito as tarefas, né? Porque agora vem as férias, vocês podem descansar tranquilos. Apesar de que nós temos mais uns dias aí para vocês entregarem, não é só dia 30, pode entregar até dia 7, né, se eu não me engano, e 7 de agosto. Então, mas aí vocês, eu espero que vocês já tenham feito, porque aí vocês ficam tranquilos nas férias, aproveitam para descansar, aproveitam as dicas que eu passei na aula nas vacaciones em quarentena, ou seja, nas férias em casa, aproveita para terminar de ler o livro, aproveita para assistir suas séries favoritas, curtir a sua família, lembrando, sempre ficando em casa, né? E aí é isso. Então agora vamos comigo para a aula de redação e literatura. Nós vamos falar, vamos corrigir e vamos falar um pouquinho de seminário, ok? Como é feito, para que serve, como que a gente deve fazer? É um gênero textual? Não é? Vamos saber. Vem comigo? Então, vamos primeiro para a correção. Então, aqui nós estamos no módulo, o nosso livro da FTD. O módulo é o 2, né? A página é 79, vou botar aqui. 79 e 80, nós falamos, tá? E aí nós temos anúncio institucional. Um anúncio institucional é um meio de comunicação que serve para divulgar um problema social ou ambiental visando conscientizar a população. Está aí na nossa primeira página aí. Então aí nós temos o que esse anúncio retrata. Esse anúncio aqui. Isso, ótimo. O que o anúncio retrata? O anúncio retrata o quê? Uma criança trabalhando em uma lavoura de milho, né? B. Um anúncio é produzido com base em uma ideia. Qual foi o objetivo da criação desse anúncio? Aí, ó, denunciar o trabalho infantil e alerta que a educação, além de ser um direito de toda criança, é o caminho para mudar a realidade em que vivem as crianças trabalhadoras, né? Aí vamos aqui para a página 80, todo mundo comigo, ok? Então, venhamos. Então, vamos lá. Então, que elementos do texto permitiram que você identificasse isso? A frase em destaque, estou aqui, ó. E a imagem, o lápis, o caderno e a borracha, apagando a imagem de uma criança sendo explorada no trabalho, né? Que é toda essa exploração, né? D. Qual é a função do texto verbal nesse anúncio? Além de estabelecer uma relação com a imagem, busca enfatizar que por meio da educação é possível erradicar o trabalho infantil. Então, assim, é muito importante a gente ver, né, esses anúncios. Aí temos também a letra D. Letra E, o que mais chamou a sua atenção nesse anúncio e por quê? Gente, esse, no caso, a letra E ela é pessoal, né? Então, cada um fala, cada um vai colocar de acordo. Para mim, o que chamou a atenção foi a criança que nem tem tamanho pegando uma enxada e o olhar dela, nem olhando. Então, assim, a gente sempre quer dar o melhor para os nossos filhos, né? Mas às vezes nem sempre é possível, né? Seja de escola, seja de todos os setores, a questão é essa, né? E aí, nós temos aqui seminário da página 81 e 82. Pouquinha coisa, podemos até fazer oralmente. E aí depois nós temos ambiguidade, a ambiguidade não vai ter, talvez provavelmente não vai dar tempo de corrigir, mas vai ficar prontinho aqui, tá? Então vamos lá, seminário. Nós estamos na página 81. Vamos lá comigo, vamos lá. Deixa eu ver. Então aqui nós temos o seminário, geralmente o seminário, né, para muitas pessoas, mas vamos lá. A exploração do trabalho infantil é um assunto complexo que permite muitas abordagens e discussões. Por isso, esse é um tema que pode ser mais bem estudado por meio de um seminário, uma apresentação em grupo no qual são expostas oralmente informações obtidas por meio de pesquisa.
Observe o gráfico a seguir e conheça outras informações sobre o trabalho infantil. No caso, nosso tema aqui é trabalho infantil. Crianças e adolescentes trabalhadores de 5 a 17 anos por atividade no Brasil. Ah lá, nós temos 85,5 atividades não agrícolas e 14,5 atividades agrícolas, né? Isso aí é um infográfico tirado do IBGE. O gráfico acima é chamado gráfico de setor. Esse gráfico é usado para representar dados obtidos por meio de pesquisas estatísticas. Que informações estão presentes neste gráfico? Porcentagem de criança e adolescente de 5 a 19 anos, ou de 5 a 17 anos, na verdade. Trabalhadores por atividade no Brasil, em 2013. E qual o tipo de atividade há mais crianças e adolescentes trabalhando? E qual é a porcentagem? Atividades não agrícolas, que é 85,5%. Em sua opinião, por que a concentração do trabalho infantil é maior nessa atividade? Porque a quantidade de pessoas envolvidas nas atividades não agrícolas é muito maior do que as envolvidas nas atividades agrícolas. Quais atividades apresentam menor exploração do trabalho infantil e qual é a porcentagem? As atividades agrícolas, né? 14,5%. No momento de leitura 1, o texto apresentou alguns tipos de trabalho infantil. Relacione cada um dos tipos à sua expectativa de atividade mostrada no gráfico. Atividade agrícola, trabalho na agricultura familiar, atividade não agrícola. Trabalho doméstico, trabalho infantil nas cidades, trabalho na exploração sexual. E para finalizar, em qual das atividades apresentadas nesse gráfico se enquadra o trabalho infantil denunciado no momento 2 de leitura? Nas atividades não agrícolas, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre seminário. Seminário é um gênero textual cujas informações reunidas são apresentadas principalmente através da linguagem oral. A exposição das informações pode ser feita por uma ou mais pessoas, como uma espécie de aula sobre um tema, previamente estudado pelos comunicadores para tal apresentação. Em latim, a palavra seminário significa semente, ou seja, então o seminário é doar sementes, é doar ideias, é repassar essas ideias e fazer multiplicadores, né? É como se, através de um seminário, os oradores pudessem plantar a semente do saber nos receptores da mensagem. Para que serve um seminário? Gente, para que serve um seminário? O seminário serve para transmitir a outras pessoas um assunto específico, técnico ou científico, previamente estudado por quem o apresenta. O principal objetivo do seminário é a propagação do conhecimento, que geralmente ocorre através da divulgação de novas informações sobre determinado assunto, da modernização de dados pesquisados, da contestação através de novas ideias e da exposição de dados atualizados. Tá. Estudo prévio do assunto. O responsável por ministrar a comunicação deve garantir o estudo minuciosamente o assunto que apresentará ao público. É importante lembrar que um seminário, diferente de uma palestra, implica interatividade entre o comunicador e o público. Considerando essa característica, é perfeitamente natural que o público intervenha com perguntas e até mesmo questionamentos relativamente à informação recebida. Sendo assim, o comunicador deve estar preparado não só para informar, mas também para responder. Aí nós temos características de públicos-alvo. O responsável pela apresentação da informação deve reunir algumas informações importantes que caracterizam o seu público-alvo, para assim definir a melhor abordagem a adotar. Algumas informações importantes a serem escolhidas são faixa etária, expectativas relativamente ao que vai ser abordado dentro do tema, interesse pelo tema, conhecimento prévio do assunto. Gente, é tão importante essa questão de seminário, porque assim, às vezes na escola a gente pede para o aluno fazer um seminário, aí o aluno vai, olha, eu colo, corta um pedacinho do papel e vem falar no grupo, né? E um fala, um tem mais desenvoltura, e os outros vão apenas copiando, senão só leem aquele pedacinho e pronto. O importante do seminário é você fazer uma planilha, pesquisar, estudar mesmo as coisas que não são da sua parte, para tentar ajudar quando a pessoa precisar. E também, pelo menos,
mostrar um pouco de respeito. Então, não vem com aqueles papelzinhos, tudo rabiscado, tudo, não. Você pode ter seus papelzinhos rabiscados, tudo, mas tenta, porque às vezes a gente tá nervoso, a gente fica tremendo, às vezes quer esconder a mão. Então, se você tiver um PowerPoint, se você puder jogar, ou até trazer seus papéis, mas que seja de forma organizada, não traga papel cortado, rasgado, né? Eu sei que às vezes fica difícil. Não deixe para preparar tudo na última hora, né? Então, faça o conhecimento, levante seus argumentos, as prováveis dúvidas que vão surgir, as prováveis perguntas que vão fazer, ok? Continuando. Apresentação. Na preparação dessa fase, o comunicador já sabe a quem seu seminário se destina e desta maneira pode decidir a melhor forma de elaborar o tema. Regra geral, os seminários são ministrados em linguagem formal. Eu não posso chegar e falar, não sei, sobre algum assunto, que, por exemplo, professor, você vai dar uma aula de gíria, né, sobre a linguagem coloquial. Aí, sim, eu usarei algumas gírias. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, a apresentação em seminário é linguagem formal. É importante também garantir que a comunicação seja feita com boa articulação do discurso e um bom tom de voz. Porque não adianta a pessoa chegar lá e falar baixinho, a pessoa não vai ouvir. Outra coisa, vai ficar muito nervoso, porque às vezes acontece, porque é muito nervoso e não consegue, né? A clareza e a altura da voz utilizadas no decorrer do discurso devem ser suficientes para alcançar todas as pessoas presentes no local. Ou às vezes, se você precisar, tem o microfone também. O comunicador também deve evitar gestos e expressões faciais, né? A pessoa, né? O foco da comunicação deve ser sempre a informação, não o comunicador, entendeu? Massa, né? Eu fiz isso para vocês verem como, né, tira atenção. Recursos utilizados. Além da contribuição intelectual do próprio comunicador, o seminário pode ser realizado com o auxílio de alguns recursos materiais. Confira abaixo alguns exemplos de recursos utilizados: cartazes, apostilas, retroprojetor, que vocês não devem nem saber o que é, data show e microfone, tá? Hoje em dia a gente usa mais o data show. Nem sei se existe ainda retroprojetor. Aí o seminário. Aí vamos lá, roteiro de organização de um seminário, o roteiro. Veja abaixo um exemplo de como o seminário deve ser organizado. Antes do seminário, distribuir uma sinopse sobre a apresentação para todos os participantes. Sinopse é um resuminho, 5, 10 linhas, para que eles entendam sobre o que você vai falar. Ou se você chegar e falar, olha, eu vou falar sobre tal assunto, né? Faz um pequeno resumo. No dia do seminário, breve introdução ao assunto perante os participantes. No caso, deve haver mais de um comunicador, deve ser escolhido um coordenador para desempenhar essa função, ou seja, alguém apresenta você. A apresentação deve ser iniciada, a apresentação por parte dos comunicadores, não esquecendo da importância de cumprir uma etapa de explicação e outra de síntese da reflexão. Discussão geral. O comunicador, o coordenador do grupo, no caso de haver mais de um comunicador, abre a discussão e a todas as pessoas presentes no recinto. Síntese final. Após a discussão geral, deve ser apresentada uma síntese final sobre a apresentação, que é muito importante, que ajuda muito para a pessoa se orientar. Seminário escolar. Então, vários tipos de seminário. O seminário escolar é uma apresentação feita por um ou mais alunos para sua própria turma. Geralmente, o professor determina um tema que deve ser estudado minuciosamente, porque fica responsável por apresentar as informações. Pode-se dizer que o seminário escolar é uma aula dada por alunos para seus colegas de classe. A escolha do seminário para a apresentação de temas é uma opção a qual muitos professores recorrem para incentivar o aluno a desenvolver as capacidades da pesquisa, formulação de texto e apresentação oral. Seminário acadêmico. Os seminários acadêmicos costumam ser ministrados para a comunidade acadêmica, com o intuito de apresentar informações científicas e discutir a respeito delas. Nesse tipo de seminário são exploradas as capacidades da pesquisa, da sistematização dos fatos, de raciocínio e de conclusão. Como grandes integrantes de público-alvo, costumam estar não só estudantes de faculdade, mas também professores de universidade.
É comum que os participantes estudem o assunto previamente para que assim possam intervir na discussão de forma coerente, em conformidade com o tema abordado. Isso, gente. Sempre estudem antes, leiam antes para depois ir lá e fazer. Seminário profissional. O seminário profissional consiste em uma apresentação acerca das profissões disponíveis no mercado de trabalho, né? A apresentação costuma ser ministrada por profissionais de diferentes áreas, como jornalismo, economia, direito, letras, etc. O objetivo principal do seminário profissional é fornecer informações acerca do mercado de trabalho, de forma a orientar o público na escolha de uma profissão. No momento da interação, o público pode esclarecer dúvidas, juntamente os profissionais que ministram a comunicação. Seminário religioso. Temos também. Ou seminário teológico. Também é chamado de seminário ou a instituição de ensino que forma padres. Ah, seminário, né? Os seminários foram criados nas dioceses a partir do Concílio de Trento, 1563, e que tinham como intuito, a formação da razão e da fé dos seminaristas, futuros padres. Aqueles que desejam ser seminaristas são avaliados e precisam passar pela aprovação da igreja relativamente aos seguintes critérios: idade, retidão, idoneidade espiritual, idoneidade moral, idoneidade intelectual, saúde física, saúde psíquica, e durante o percurso de estudos, os futuros padres estudam disciplinas como teologia, história, filosofia, latim e etc. Interessante, né? Aí, voltando aqui a falar, esse no caso do seminário, era para o seminário profissional, ou seja, o religioso quer dizer que o seminário religioso quer dizer que o seminário que a pessoa vai para estudar para ser padre, né? Gente do céu, acho que eu tô com quebranto, credo. E aí a gente tem vários tipos de seminários, seminário escolar, seminários, volta aqui para ver o seguinte: partes do seminário, no dia do seminário, apresentação, discussão geral e síntese geral. Às vezes a gente pode colocar em tópicos, como a gente fez aqui, ó, colocou em tópicos. Porque aí você lembra, vai explicando, dá uma olhada lá, uma checada no slide, e volta e explica e torna a voltar e olhar. Porque às vezes a gente fica tão nervoso no momento que às vezes acaba sair falando e não é bom. Outra coisa que é importante também: deixa a timidez em casa, vem para o seminário, mas não deixa a timidez. E também, se for tímido, fala baixinho, tranquilo. Mas se você sabe, não é o poder da sua voz que vai impedir ele, ou abaixa a voz que vai te impedir, certo? Então, quero voltar aqui nessa imagem que eu acho muito bonita em relação ao seminário. Aqui. Ah, professora, seminário também pode ser uma aula. Sim, nós preparamos a aula antecipada. Tem o planejamento, que é planejar o que você vai falar, o rumo dessa aula, o rumo dessa. Há seminários que atende 100, 200, 300. Já ouvi casos de gente, seminarista, fazer palestra até para quase 450 pessoas. Precisa de um microfone, precisa de educação do pessoal para poder falar. Mas é muito interessante ter essa questão do seminário, porque é uma coisa que, ó, para vocês terem noção, eu fiz administração de empresas e eu tive um semestre inteiro de seminários. Então a gente foi entregando seminários e foi apresentando, e tinha temas, e praticamente toda sexta-feira nós estávamos apresentando, todos da sala. E isso foi bom porque tira da gente essa incerteza, essa insegurança e tudo. Então, assim, provavelmente quando a gente voltar nas férias, nós vamos aí fazer um seminário também, certo? Amados, queridos alunos, aproveitem essas férias, descansem, voltam revigorados em agosto. Não sei como que vai voltar em agosto ainda, não tá um pouco incerto. Não sei se a gente vai voltar presencialmente ou ainda virtualmente, mas seja da forma que for, estaremos aí felizes, contentes, esperando o retorno, e com muita, mas muita, muita saudade, certo?
Quero que vocês fiquem com Deus, que vocês aproveitem as férias, cuidem dos seus pais, da sua mãe, dos seus pais, né, dos seus avós, cuide dos seus irmãos, que tudo vai dar certo. Até agosto. Abraços, tchau, tchau.